O tema é tempo e história, né? E basicamente a ideia é tentar fazer uma avaliação de algumas mutações contemporâneas da discussão sobre tempo, sobre história, especialmente na teoria da história, né? Isso implica, em primeiro lugar, observar que nós estamos vivendo uma relação com o tempo distinta daquela que acontecia no século XVIII e XIX, mesmo parte do século XX, especialmente porque não vislumbramos na história um telos, não é? Um objetivo, uma meta para onde caminha a humanidade, né? Nós hoje não temos mais essa ideia, né, de que a humanidade caminha para uma certa direção, que a história tem um sentido, um significado que poderia ser apreendido pela razão. Então, partindo da ideia de que isso não há mais, né, e pensando o que andou acontecendo nos últimos anos, especialmente nas últimas 3 décadas, digamos, desde o fim do Muro de Berlim, né, da queda do Muro de Berlim, pensar como é que a nossa relação com o tempo, né, se alterou de tal maneira que o passado hoje é muito mais presente do que ele era por volta dos anos 50 ou para trás, né? Hoje em dia nós temos um passado, né, que invade a cena cotidiana permanentemente, né, como se fosse um passado que não quer passar. Então nós temos, por exemplo, a ideia de crimes imprescritíveis contra a humanidade, né? A ideia das comissões de verdade, né? Um trabalho enorme sobre memória, lugares de memória, né? E a memória de vários grupos étnicos, né? Isso da colonização, da escravidão, né? Então é um passado que está presente aqui e ele continua vivo, né, permanentemente, ao contrário do que acontecia no século XVIII e XIX, mesmo no início do século XX, que o passado era uma coisa que você deixava sempre para trás, né? O passado era alguma coisa que já era, né, que já tinha acontecido, né? E a história lidava com esse passado que já tinha acontecido, né? E hoje, para os historiadores, é um pouco mais complexa a situação, porque uma boa parte desse passado continua presente na nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que antes era o futuro, né, como uma ideia de um mundo melhor, né, que um mundo que poderia nos redimir, né, dos problemas do contemporâneo, hoje em dia o futuro é alguma coisa muito opaca, muito obscura e com frequência alguma coisa que nos mete medo, né? Nós temos medo da camada de ozônio, né, das armas nucleares, de outro tipo de desses fenômenos da natureza que nós estamos assistindo, né, do aquecimento global. Então o futuro, ao contrário do que nós vimos nas filosofias da história até recentemente, né, que eu pensava um futuro como o lugar do brilhante, né, como aquilo que iria resolver todos os nossos problemas. Parece que o futuro para nós hoje é o contrário, né? Ele é um poço de problemas, né, e nós tentamos colocar esse futuro cada vez mais longe de nós, né? Então, como é que, pensando esse passado de outra maneira, né, experimentando esse passado de outra maneira, esse futuro de outra maneira, né, o que os historiadores e a história, né, têm pensado em relação ao tempo, né? Então, há um outro futuro, há um outro passado, e como é que a gente lida com isso?